Coloque a mão no coração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, com alegria, com gratidão sempre, nos colocamos na Tua presença, em oração, agradecendo ao Senhor pela vida, pela paz, pelas oportunidades, pelo cuidado, pelos livramentos, pela misericórdia, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Sem dúvida, meu Deus, essa é a maior de todas as conquistas de uma pessoa, é o ponto alto, meu Deus, é a maior vitória que um ser humano pode alcançar, o seu nome escrito, registrado no livro da vida. Porém, sabemos, meu Deus, que como todas as vitórias alcançadas, elas precisam ser mantidas, estabelecidas, e só serão, meu Deus, se da nossa parte houver, meu Deus, uma postura consistente, permanente. Meu Deus, a Tua palavra deixa claro que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverança, meu Deus, significa manter e avançar. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos mais do que conquistar, estabelecer, manter, continuar avançando, meu Deus. Ajuda-nos a entender na prática, meu Deus, o que significa perseverar, porque muitos, depois de alcançarem suas vitórias, depois de atingirem, meu Deus, um determinado nível, ao invés de manterem aquilo que os levou a chegar lá, meu Deus, envolvem-se com as bênçãos, se distraem, se perdem espiritualmente e depois perdem aquilo que conquistaram. O Senhor não quer essa vida, não planejou essa vida para nenhum de nós. A vereda do justo, diz a Sua palavra, é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais. O Teu desejo, a Tua vontade é que caminhemos de glória em glória, de vitória em vitória. Todas as vezes que alguma baixa acontece, meu Deus, todas as vezes, meu Deus, que damos passos para trás, é porque, meu Deus, nos distraímos, perdemos o foco, perdemos de vista o que não podemos perder, que é o Senhor, é a Sua palavra. Então, meu Deus, nos guarda das distrações, da falta de foco, meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um que está aqui, a começar por mim. Guarda nossa mente, Senhor. Guarda o nosso coração, porque não queremos dar um passo para frente, dois para trás. Não queremos, meu Deus, avançar e retroceder, mas queremos avançar cada vez mais. Meu Deus, rumar para um nível cada vez mais alto. Meu Deus, queremos cavalgar nos lugares altos, meu Pai. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem determinado. Meu Deus, que nos foi destinado. Senhor, fala conosco. Abra nossa mente. Tira a escama dos nossos olhos. Senhor, põe luz nos nossos pontos escuros. Se há coisas em nós que estão impedindo a intervenção do Senhor, a ação sobrenatural do Senhor em nossas vidas, nos ajuda a ver. Nos ajuda, Senhor, a enxergar. Passa colírio santo dos nossos olhos, meu Deus, e nos ajuda a ver de forma nítida, clara, o que precisa ser feito, mudado, corrigido, trabalhado, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor ajude cada um aqui a ser o que foi chamado para ser. A cada um aqui se posicionar, meu Deus, de uma forma íntegra diante do Senhor. Nos guarda da divisão, nos guarda de estarmos divididos, nos guarda, meu Deus, de cochear em dois pensamentos, pois sabemos que dessa maneira nada é o que alcançaremos. Tiago disse isso: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor.
Então, meu Deus, eu repreendo todo espírito de divisão, de instabilidade, de mente dividida, de coração dobre. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus e oro, meu Deus, por integridade nas nossas vidas, na vida do teu povo. Em nome de Jesus, que possamos ter olhos somente para ti. Que a nossa atenção, os nossos olhos, nossos ouvidos estejam voltados, meu Deus, para o Senhor, para o que o Senhor diz, porque isso é o que importa. Não o que estamos vivendo, não o que as circunstâncias dizem, não, meu Deus, o que o diabo diz através de pensamentos, sentimentos, nada disso importa, é relevante. O que importa, o que tem que ter peso, o que realmente, meu Deus, deve ter relevância nas nossas vidas, é o que o Senhor diz, é a tua palavra. Então, meu Deus, que a tua palavra seja lei nas nossas vidas, seja aquilo que nos direciona, nos norteia, nos conduz, em nome de Jesus. Obrigado por esse dia, eu consagro ao Senhor essa reunião, eu a coloco nas tuas mãos, entrego tudo, todos nas tuas mãos agora, e tomo posse de um trabalho poderoso, que todos nós possamos sair daqui, Senhor, bem melhores, é o que eu peço e te agradeço, amém, amém. Sentem-se por gentileza. Aqui em Gênesis 12, versículo 2, diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Diga comigo, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Diga comigo, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que o Senhor disse para Abraão? Que não apenas o abençoaria, mas que ele levaria a bênção a todos os povos da terra. Que por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Eu farei de você uma bênção. Você será uma bênção. Então, nós precisamos crer nisso. Porque fomos chamados por Deus não apenas para sermos abençoados, não só para recebermos, mas para levar adiante. Porque tudo que Deus faz, coloca, confia em nossas mãos. Tudo que Ele nos deu não pode parar em nós, é para um propósito maior. Somos salvos para levarmos salvação. Somos curados para levar cura. Libertos para levar libertação. Recebemos de Deus graça, misericórdia, portanto devemos ser misericordiosos, né? O que de graça recebemos, diga, de graça damos. Tudo que o Senhor faz, confia em nossas mãos, é para levarmos adiante. O Senhor nos chamou para ser uma bênção. Então, diga assim comigo, eu sou uma bênção. Diga, eu sou a bênção de muitas pessoas. Diga, eu sou a resposta. Eu sou a solução. Deus quer usar cada um de nós para isso. Para abençoar vidas. A começar pelo nosso lar. Porque nós já falamos isso, não adianta queremos ir adiante, ir além, liderar alguma coisa, se primeiro não nos lideramos, não lideramos a nossa casa, não conduzimos bem a nossa casa, a nossa família, vai ser dar um tiro no pé.
vai ser uma construção na areia, sem alicerce. Se eu quiser ter sucesso fora, sem antes ter sucesso dentro da minha casa, eu vou sucumbir. Porque é bíblico isso. Nós conhecemos a palavra e a palavra diz: se alguém quiser, governar, liderar a igreja do Senhor, que governe primeiro a sua casa. Pois quem não sabe governar a sua casa não pode governar. Não pode estar à frente de mais nada. Então, você precisa crer, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros. Se somos da fé, somos descendência de quem? De Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se por meio de Abraão todas as famílias da terra, todos os povos da terra seriam abençoados, eu herdei essa promessa. Ela me pertence. Esse poder, essa unção também está sobre a minha vida. Portanto, todas as pessoas com quem eu lidar, que cruzar o meu caminho, devem ser, de alguma forma, abençoada, impactada. Quando o Senhor levantou os seus discípulos, ele disse: vocês são sal. Primeiro ele disse, eu sou a luz. Depois ele disse: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Então o que ele é, nós podemos ser. Ele nos chama para sermos como ele. Ele é a luz do mundo. E depois disse: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Agora, se o sal for insípido, se ele não salgar, se ele não tiver sabor, serve para quê? A não ser jogado na terra e pisado pelos homens. Que serventia tem um sal que não salga? Que serventia tem um cristão que não contagia, que não influencia, que não atrai? Diga: eu preciso atrair, eu preciso influenciar, eu preciso impactar, porque é isso que fomos chamados para ser, para fazer: influenciar, impactar, atrair. Salomão não atraiu de longe a rainha de Sabá? Sim ou não? Por quê? O que atraiu? O que deu a ela tanta disposição para sair lá dos confins da terra, como diz a Bíblia, e ir até Salomão? Diga: ele tinha o que oferecer. Ele tinha muito a oferecer. Ela foi em busca da sabedoria. Ela ouviu falar da sua sabedoria extraordinária, do seu governo excelente. Só de ouvir a respeito era encantador, interessante, atraente. E nós temos que nos fazer essa pergunta, nos questionarmos: eu tenho algo a oferecer? Todos nós, na verdade, temos, mas as pessoas estão vendo isso? Algo interessante, admirável na minha vida, meu comportamento, minha forma de agir, de lidar, é admirável, inspira, porque pessoas seguem pessoas mais fortes do que ela. Você não vai ver uma pessoa seguindo alguém, dando ouvidos, quando digo seguir, dando ouvidos, dando crédito a alguém que não é uma inspiração, que não é um exemplo, que não é admirável. Levando a sério o que uma pessoa diz, se quando olha para a vida dela, para as atitudes dela, não enxerga aquilo que ela diz, prega. Então,
por que que muitos não atraem os seus familiares? Porque ainda não são, não se tornaram o que já deveriam ser. Porque ainda não se posicionaram como homem, como mulher de Deus, como um cristão de verdade, como alguém que não faz o que todo mundo faz, não vive como todo mundo vive, que realmente vive num padrão mais elevado. Nós lidamos com pessoas e vemos que muitas vezes o que está sendo cobrado de um é aquilo que nem ele está fazendo. É muito comum cobrar-se do cônjuge o que ele mesmo faz. Cobrar de um filho o que ele mesmo faz. Ele quer exigir, mas não dá o exemplo. Ele quer corrigir, ele quer se posicionar, mas ele mesmo não está aplicando na sua própria vida. Nós não podemos ser como os fariseus, que o Senhor disse, né, em relação a eles: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Eles até falam que é correto, mas eles não vivem, não praticam. Então, assim, as palavras estão certas, mas o exemplo é péssimo. Só que aí nós não podemos nos esquecer que sempre vai pesar, influenciar, contagiar muito mais o que fazemos do que o que falamos. Então, quantos pais que dizem: eu nunca ensinei isso, eu nunca ensinei meus filhos a mentirem, eles nunca me viram mentir. Mas você mente. Então você abriu um portal, abriu uma oportunidade, deu uma legalidade para o espírito da mentira entrar. E ele não vai ficar num quadradinho só. Seus filhos podem nunca ter visto você mentir, trair, adulterar. Mas, se essa é a sua prática, se é isso que você faz, você abriu uma porta. Esse espírito está aí, atuando na sua vida e vai lutar para se perpetuar. Ou seja, não vai ficar só na sua vida. Então, ele nunca me viu fazendo, mas nós somos um espírito, nós atraímos espíritos com as nossas atitudes. E se aquele espírito está lá atuando na sua vida, se você abriu aquela porta, vai começar a atuar na vida de todos que estão ali. Sob seus cuidados, na sua convivência. Então nós temos que levar isso muito a sério. É muito comum encontrarmos pessoas cobrando o que elas não fazem, exigindo, seja do cônjuge, seja do filho, o que elas não fazem. Nenhum filho vai amar a Deus verdadeiramente se não vê seus pais amando, dando prioridade a Deus verdadeiramente. Né? Quantos pais que hoje têm problemas sérios com os filhos, apesar deles terem sido criados dentro da igreja, criaram os filhos dentro da igreja, mas os filhos não viram na vida dos pais Deus como uma prioridade. Não viram os pais dando honra, valor às coisas espirituais. Ou seja, formaram um religioso e não prepararam aquele filho para amar a Deus, não incutiu os valores certos. Então nós temos que levar isso muito a sério. Se nós não estamos impactando, influenciando aqueles que estão aí lutando pelo seu familiar, precisa entender que a ferramenta, o instrumento que Deus vai usar
para salvar, libertar, atrair aquela pessoa para Cristo, adivinha quem é? Qual é a ferramenta? Qual é o instrumento que ele vai usar? Quem é a pessoa mais próxima do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe? Quem está ali na convivência? Você. Você. Por que muitos não veem? Porque aquele que representa não representa bem. Porque aquele que está ali, né, muitas vezes falando de fé, falando de amor, falando de integridade, falando de disciplina, falando muitas coisas que aprende da palavra, não está aplicando na própria vida, não está vivendo de acordo, não está dando exemplo. E nós não confiamos, nós não nos abrimos para pessoas assim. É ou não é verdade? Quando você percebe que uma pessoa fala uma coisa, mas faz outra, qual é a sua atitude para com essa pessoa? Você vai confiar nela? Você vai se abrir para ela? Ela é uma pessoa confiável? Ela merece credibilidade? Sim ou não, pessoal? Não. Ela não merece credibilidade. Você não leva ela a sério. Você não leva. Então, às vezes, cobra-se respeito, mas a própria pessoa não se dá respeito. Ela fala, mas não é ouvida. Por quê? Porque ela vive em contradição. Ela não é aquilo que ela pensa ser, muitas vezes. Nós temos que entender isso também, tá? Não é porque eu sei de algo, não é porque eu estou ouvindo a palavra que está tudo certo na minha vida. Eu posso ouvir, eu posso saber, mas se eu não fizer, não colocar em prática, minha vida não vai mudar. Preciso entrar em definitivo que estar na igreja é essencial, mas é uma pequena porcentagem aí de um todo, de um processo de mudança. Não pense você que pelo fato de você vir à igreja, participar do culto, ouvir a palavra, obter conhecimento, sua vida vai mudar por isso. Não vai mudar por isso. Aqui é o início da mudança. Aqui você recebe instruções, direções. Sua vida vai mudar se toda essa informação que diariamente estamos recebendo for colocada em prática, com o mesmo rigor com que Josué colocou em prática cada direção que ele recebeu de Moisés. Está lá, a Bíblia diz aqui, em Josué 11:15, tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, diga, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra. No 23, está aqui, foi assim que Josué conquistou toda a terra. Foi assim que ele conquistou a terra, obedecendo de forma radical, inteira, sendo íntegro, sendo inteiro, não deixando passar nada. O livro de Josué, como foi dito ontem, é um livro de conquistas, de batalhas. Mas a terra foi conquistada de forma espiritual, a batalha foi espiritual. A batalha foi totalmente espiritual. Você pensa que os inimigos de Josué eram os amorreus, os jebuseus, os gigazeus, os heteus? Não. Esses eram os habitantes da terra, os inimigos, o verdadeiro inimigo. É e sempre foi, o nosso adversário é e sempre foi o diabo, que passa a ter poder na nossa vida quando, gente? Quando que o diabo passa a ter poder, ter autoridade sobre nós? Quando pecamos, quando quebramos aliança, quando quebramos princípios, quando sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Qual foi a única baixa que Josué teve com o povo? Foi diante de quem? De Ai. Por quê? Porque na conquista de Jericó, eles tinham recebido uma ordem clara.
Tudo aqui é consagrado à destruição. Não se apossem de nada. E eles se apossaram. Eles tocaram no que devia. E aí, diante de um inimigo bem inferior a Jericó, né, de uma cidade, um povo bem inferior a Jericó, que foi Ai, sucumbiram. Pereceram vergonhosamente. Foi assim, tão inacreditável aquela derrota, que o Josué teve uma atitude até assim, que não era dele. Nós nunca vemos o Josué se expressando da maneira que ele se expressou quando ele viveu aquela derrota. Ele ficou prostrado, falando bobagens do tipo: Senhor, e agora? O que vão dizer? Né? O que vão pensar de nós? O que vão dizer? As demais nações agora vão crescer para cima de nós, porque nós perdemos para um povo, para um inimigo que não tinha como perder. Ele diz: antes nos contentássemos em ficar do outro lado do Jordão. Era melhor nem ter atravessado o Jordão, era melhor ter ficado do outro lado. Olha só, o tanto que aquilo mexeu, impactou. Era uma derrota inacreditável, mas, como o Senhor disse para Josué: levante-se, porque você está aí prostrado, como quem não sabe o que está acontecendo, como quem não sabe o porquê de tudo isso. A situação é óbvia, Josué. Israel pecou, violou a minha aliança. Quando é que alguém que se diz de Deus perece? Quando quebra a aliança, quando não faz o que sabia, quando é negligente. Quando é que sofremos baixas, estando em Deus? Quando nós não o ouvimos, quando nós não o obedecemos, quando nós pensamos, muitas vezes não é bem assim, deixamos passar uma coisa e outra, e vamos, dando força ao inimigo, força ao diabo. Os habitantes de Ai tiveram uma força que não era deles. Não era deles. Na verdade, eles prevaleceram porque a força de Israel se retirou. A unção que estava sobre eles, que era a unção de conquista, se retirou. Porque o que acontece quando nós quebramos aliança? Perdemos essa unção, essa graça, esse favor para conquistar, para vencer. Então a batalha foi vencida de forma espiritual. Traga isso para a tua família. Porque em todas as áreas a luta é espiritual. A luta é espiritual no seu trabalho. A luta é espiritual na sua casa. Nós sempre falamos: olha para o seu familiar de forma espiritual. Não enxergue a pessoa, por trás daquela atitude, daquele comportamento, que muitas vezes fere, que muitas vezes chateia. Tem um espírito ali. E você não tem que se voltar contra a pessoa, mas contra o mal que está ali, contra o espírito que está reinando ali, naquele território, porque nós somos um território, nossa casa é um território. Por isso que nós temos que primeiro conquistar. Qual o primeiro território que nós temos que conquistar, gente? Já falamos sobre isso? A mente, a alma, que é o centro das emoções. Esse é o primeiro território. Não adianta você ir além. Não adianta você querer ir além se você ainda não conquistou o território da alma. Não governa seus pensamentos. Não é subjugado por eles quando deveria subjugá-los. É dominado por tudo que vem à mente, por tudo que sente. Vem um sentimento de ira, de mágoa, de ofensa, e aquilo gera ações, gera atitudes, gera uma reação. Se eu me movo por sentimentos,
se eu tomo decisões com base no que penso, se eu estou ofendido e agora eu estou ofendido com meu familiar, eu não gostei da atitude dele e agora eu me fecho para ele. Olha o estúpido, a estúpida que muitos são. Passa a olhar para o familiar que não é o seu adversário, não é o seu inimigo, como sendo. O que acontece? Reino dividido, casa dividida. Quem ganha com isso? O que atraímos com isso? A presença de Deus, a bênção do Senhor. Um reino dividido atrai a bênção do Senhor? Não. O diabo divide para conquistar, ele quer você dividido, a sua mente dividida. Ele quer você, sabe, oscilando da fé para a dúvida, da fé para um sentimento miserável. Ele quer você nessa instabilidade desgraçada, porque você vai ser dominado dessa forma. Você vai ser dominado por ele. Então nós temos que ser pessoas estáveis. E não seremos até que subjuguemos nossa carne, nossas emoções, até que levamos cativo cada pensamento, sentimento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então, uma coisa, uma palavra vai puxando outra, é ser intencional. Eu não estou afim, eu não estou com vontade, eu não quero, mas o que é o certo? O que é o certo? O que eu sei que eu tenho que fazer? Agir por convicção. O que a Bíblia ensina? O que a palavra, como a palavra diz que eu devo proceder? Como pai, como marido, como esposa, como mãe, como filho. Porque se eu depender de sentimento, de vontade, eu vou tratar bem quando tudo estiver bem, quando estiver sendo tratado bem. Mas, se eu me sentir desrespeitado, se eu me sentir ofendido com algo que alguém fez, eu vou reagir à altura. Porque eu ainda não aprendi a ser intencional. Tomar como base o que eu sei. Eu ainda sou movido por sentimentos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Há muitas confusões nos lares. Muitas vezes a divisão se instala em famílias por falta desse entendimento, por essa imaturidade emocional, por uma dependência emocional. Nós temos que entender que se o que um faz me atinge, se o erro de um me leva a errar, eu não tenho que consertar o outro para eu mudar. Eu tenho que mudar independente da atitude do outro. Está compreendendo isso ou não? Quantas pessoas que agem como se eu só vou ter paz, eu só vou ser feliz, eu só vou estar bem quando aquela pessoa mudar. E se ela não mudar? Nós temos que entender algumas verdades. Deus não muda, o diabo também não, e algumas pessoas podem nunca mudar. E eu vou comprometer a minha felicidade, a minha alegria? Eu vou viver numa instabilidade terrível? Porque alguém não quis mudar, eu vou deixar que uma pessoa defina a minha vida, minha atitude, meu comportamento, minhas emoções? Isso é sensato? Ou é estúpido? Alguém determina o meu humor? Alguém determina como eu vou, meu estado de espírito? Olha a dependência. Onde está o problema? O problema é o fulano que age assim. O problema é o fulano que tem essa atitude. Se ele fosse assim, se ela fosse assado, se ele tivesse essa atitude, se ele agisse dessa maneira, isso não aconteceria. Pois é, eu vou esperar ele mudar para eu mudar? Algumas pessoas não percebem que ao cobrar do outro, ao ser afetado pelo outro, ele está no mesmo nível. Ele está no mesmo nível. Se a atitude de alguém me afeta,
Eu estou lá muitas vezes criticando, sabe? Eu estou lá repudiando aquele comportamento, mas não estou me dando conta que estou no mesmo nível. Não, não estou. Sim, você está. Você pode não ter atitude, o erro, cometer o erro que ele comete, mas se ele te afeta, você não está distante dele, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você não está. Agora, Jesus vivia num nível bem mais alto. Mas, assim, um nível elevadíssimo. E ele nos chama para ver nesse nível. Sendo ofendido, saiu o que dele? Graça, misericórdia. Misericórdia. Na cruz, intercedendo, dizendo: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Não sabe o que fazem. E você pode ter certeza que naquele meio ali tinha gente que havia sido abençoado, curado, liberto por ele. Quando começar a gritar, solta Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus, naquele meio, eu tenho certeza que havia pessoas que foram beneficiadas por ele, abençoadas por ele, direto ou indiretamente. Talvez tinha ali naquele meio pessoas que o familiar foi curado. E o que ele recebeu? Ingratidão. Isso mudou a sua natureza, alterou o seu padrão, por conta disso saiu dele revolta? Não. Continuou saindo. A coisa certa, nós temos que ter um padrão. E quando eu vejo que eu tenho o padrão de Deus, quando o externo já não me atinge mais. Não importa o que alguém faça, fala, se o que eu faço está sendo visto, reconhecido, ou não, eu vou agir como eu sei que eu tenho que agir, eu vou me comportar como eu sei que eu tenho que me comportar. Quando a Bíblia diz não se canse de fazer o bem, é porque você, mesmo fazendo o bem, não vai ter de imediato, por um tempo, o retorno que gostaria, o resultado que gostaria. Está entendendo? Às vezes você está lá, fazendo o bem, lutando para, sabe, plantando a boa semente, lutando pela família, e aquele familiar muitas vezes despreza, né? Vê isso como algo estúpido até, está perdendo o seu tempo, né? Mas as pessoas que por fim vencem essa batalha são aquelas que tiram o foco da pessoa e olham para Deus. As pessoas que focam no familiar, que muitas vezes está lá sendo usado pelo mal, para te desmotivar, desanimar, elas param de fazer o bem, e ao parar de fazer o bem não colhem. Não tem o resultado que gostaria. Então não se canse de fazer o bem. O Josué ouviu de Deus: tenha muito bom ânimo, se esforça, seja forte, corajoso, não se apavore. O que o Senhor estava dizendo? Deixando claro para ele: não vai ser fácil, Josué. Vai demandar coragem, esforço, bom ânimo, não vai ser fácil. Você vai sentir medo, e não há nenhum problema em sentir medo, sentir raiva. O problema é você deixar o medo, a raiva, o ódio dominar, determinar a sua atitude. Você pode ser gentil com alguém que foi rude com você, sim ou não? É possível isso? É possível ou não, gente? É possível. É fácil? É algo natural, espontâneo? Talvez você chegue num nível que, né, seja, eu falo por mim, não é natural para mim. Não é natural para mim tratar bem, ser gentil com quem te desrespeita. Não é natural para mim. Eu tenho que colocar força para isso. Para dar uma resposta antinatural, entendeu? Mas sobrenatural. Tem que colocar força.
Mas é possível, se você está focado, se você está atento, se você, sabe, já decidiu no seu interior, eu vou vencer, custe o que custar. Eu vou pagar o preço da vida que eu quero viver. Se essa decisão foi tomada, aí é onde você é capaz de passar por cima do orgulho, passar por cima das emoções e fazer o que é preciso mesmo quando não tem vontade. Quando você assume responsabilidade. E essa é uma coisa que todos nós precisamos entender. Se a Bíblia está dizendo que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele. Então, quer dizer, eu sou a bênção, eu sou a solução, eu sou a resposta. Muitos precisam assumir essa responsabilidade. Eu sou a solução do meu problema, do problema da minha casa. Eu posso mudar esse ambiente, eu posso mudar essa atmosfera. Eu vou ser espiritualmente a pessoa mais forte. A autoridade de um lugar, independentemente de quem você é na tua casa, se é o pai, se é a mãe, se é o filho, quem é a pessoa, quem é a autoridade máxima ali, espiritualmente falando? Quem que é? Já aprendemos sobre isso. Você pode ser o menor. Gideão não era o menor da família mais pobre? Sim ou não, gente? E ele não, por intermédio dele, ele não beneficiou toda a nação? Deus não beneficiou toda a nação por intermédio dele, do menor? Deus não pegou o menor? Então você pode ser o filho lá. Você pode ser aquela pessoa, o último a falar, o primeiro a apanhar. Mas se você se posicionar de forma espiritual, se você acreditar, eu sou uma autoridade espiritual nessa casa, porque eu temo a Deus. Quem é a maior autoridade? O que teme a Deus. O que teme a Deus é o mais forte. O que teme a Deus é o que influencia, é o que impacta. Quem era o José no Egito? O escravo, depois o presidiário. Mas quem transformou aquele lugar no celeiro do mundo? O José, que temia Deus, que tinha a bênção do Senhor. Então não importa quem você é na sua casa, se você se levanta como uma autoridade, você influencia, você impacta, você muda a atmosfera daquele lugar. Você transforma aquele ambiente. Então, se aquele ambiente era perturbado, oprimido, atribulado, se não havia paz, você, tendo uma atitude espiritual ali, pode mudar aquele ambiente. O problema é que muitas pessoas ainda não assumiram essa responsabilidade, foca o erro do familiar, foca a atitude do familiar, justifica que não dá, não é possível, não tem jeito, porque, não tem jeito, essa pessoa, olha a atitude, não tem como não perder o espírito, sair do espírito, não tem como você não perder a paz com essas atitudes, é impossível. E aí culpa o marido, culpa a esposa, culpa o filho. Responsabiliza muitas vezes os filhos que são pequenos, crianças, que estão só reproduzindo o que nós fazemos. Se eu não gosto de algo no meu filho, eu tenho que olhar para quem? Para ele? Eu tenho que olhar para quem, gente? Para mim. Se eu não gosto da atitude dos meus filhos, eu preciso urgentemente me voltar para mim, para as minhas atitudes, observar o que eu tenho feito, que exemplo eu tenho dado. O que eles estão vendo em mim? O que eles estão vendo em mim? Nossos filhos sofrem influência na escola, pode sofrer uma má influência, está mesmo dentro da igreja, ou todo mundo está dentro da igreja, tem o padrão de Cristo. Todos os pais, famílias têm o padrão de Cristo. De repente está lá, começa a lidar com uma outra criança que fala o que não é costume falar, que age de uma forma que não é costume. Aí eu vou lá agora brigar com o coleguinha, ou então exigir que os pais. Não, eu vou
me levantar como autoridade, eu vou ser mais intenso, eu vou assumir essa responsabilidade de influenciar mais os meus filhos do que qualquer outra pessoa. Hoje é comum um pai lá tirar satisfação com o colega, com a professora, com os pais do coleguinha, porque ele está tendo uma atitude, um comportamento que ele não aprendeu em casa. Pois é, ele aprende muita coisa fora. Mas se a minha influência, o meu cuidado, né, for ali rigoroso, eu estiver atento, corrigindo, disciplinando, mostrando com palavras e atitudes, ele vai seguir o exemplo certo. Amém, gente? Quem está entendendo? Chama a responsabilidade para si. Você pode mudar a atmosfera do seu lar, da sua casa. Aqui em Josué 2, olha só. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Você vê? Enviou uma mensagem para Raabe, porque era comum gente de fora, né, ir e procurar esse tipo de gente. Então deduzia-se que um estrangeiro onde ele vai passar a noite? Na casa de uma prostituta. Mandou a mensagem para Raabe: manda embora esses homens, os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez eles alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que haviam arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu essa terra. Ou na Almeida diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai
e a sua mãe, e os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver em casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha, eles ficaram 3 dias. Eu paro aqui, né? E de toda Jericó, a única que se salvou e salvou a sua casa foi Raabe, a prostituta, a meretriz, aquela que tinha sobre ela a mesma sentença de todos. Jericó já havia sido dada e a ordem do Senhor foi para destruir completamente. Destruir completamente. Todos ali deveriam ser mortos. E tudo que ali havia deveria ser consagrado para destruição. Aquele lugar, aquelas pessoas estavam já com o pé na cova. E olha o que uma atitude pode fazer. Como o destino de uma pessoa pode ser curado. E a atitude de uma pessoa, olha o quanto pode beneficiar outras pessoas. Ela foi corajosa. Ela escolheu um lado. Ela escolheu o lado certo. Ela arriscou a vida ao esconder e defender os espias. E a motivação dela, o que a motivou a fazer isso? A fé no Deus vivo, no Deus de Israel. Ela creu. Para mim é muito forte a maneira como ela se expressa aos espias. Eu sei, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Isso aqui já é de vocês. Essa terra já pertence a vocês. Nós temos ouvido, eu ouvi, eu soube do que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito, como abriu o Mar Vermelho, como vocês venceram os 2 reis amorreus. Chegaram até nós as notícias. Chegaram até nós. Mais diferente dos demais que não creram nesse Deus, ela creu. Ela creu, ela arriscou a vida, ela escolheu o lado certo, ela defendeu os espias, ela intercedeu pela família. Aí não há tantos detalhes, mas eu fico pensando, será que Raabe tinha, com a vida que levava, se hoje, né, quem se sente confortável, de repente dizer, então, minha filha é prostituta. Minha irmã, ela vende o corpo para viver, para sobreviver. Por mais que, né, nos dias atuais, alguns falam disso como uma naturalidade, tem isso como uma profissão, mas vamos lá, um parente tem orgulho de dizer, né, um pai tem orgulho de dizer, minha filha, o que a sua filha faz? Ela é prostituta, o emprego dela é se prostituir. Está entendendo isso ou não? Eu não creio que a Raabe fosse essa pessoa, né, respeitada, de credibilidade na sua família. Essa pessoa tão influente. Mas quando ela creu no Senhor, certamente foi perceptível a mudança. Foi visível, foi notória a mudança. Com certeza a família, quando foi avisada por ela, esse lugar vai ser tomado, esse lugar vai ser destruído. E se vocês quiserem ser salvos, preciso estar comigo. Porque a condição foi essa, né? A condição
colocada foi essa: ó, se não tiver trazido para a sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua família, estamos livres desse juramento. Quem tiver com você na tua casa vai ser salvo. E assim, na tua casa ainda tem que ter uma marca, tem que ter esse cordão vermelho que representa o sangue de Jesus. As demais casas que não tinham aquele cordão, né, porque nada na Bíblia está por acaso, aquilo representa o sangue de Jesus. Lembra do sangue que foi, do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas lá dos israelitas no Egito? Quem tinha essa marca? A casa que tinha essa marca, o anjo destruidor não passou. E aqui foi basicamente a mesma coisa. Todos os demais lares, famílias foram destruídas que não tinha aquela marca. Então, precisa haver essa marca. A nossa casa tem que ter uma marca. O sangue do Senhor tem que cobrir nossa casa, nossa família. Tem que ter uma marca, espiritualmente falando. O mundo espiritual precisa ver que aquele território, aquele ambiente tem dono. Tem dono. Não é um território, né, sem liderança. Não, o Senhor reina ali, o Senhor governa ali. Ali tem a presença de Deus, ali tem a marca do sangue de Jesus. Mas será que nós temos tido as atitudes necessárias para que essa marca exista? Será que nós temos tido cuidado de ungir, de consagrar? Quantas coisas. Eu falei que a batalha aqui foi totalmente espiritual. Canaã foi conquistada não porque fizeram uso de estratégias militares. Você não vai encontrar isso aqui como razão, como porquê. Por que vencerá? Porque tiveram essa estratégia. Não, venceram, conquistaram, porque tudo que recebeu, tudo que Josué recebeu de direção, ele não deixou passar nada. Então, qual foi a estratégia? Obediência radical. Obediência radical. E para ficar assim, bem evidente que foi pela obediência, foi pela fé, foi pela ação de Deus, o Senhor permitiu aquela baixa diante de Ai. Porque diante de Ai, eles foram assim, seguros. Nós não tem como nós perdermos. E perderam, para mostrar que se tiver a bênção de Deus, a proteção do Senhor, a cobertura do Senhor, você pode ter tudo para vencer. Algo pode ter tudo para dar certo, vai dar muito errado. É a bênção, é a proteção do Senhor que faz toda a diferença. Né? Então, eu preciso dessa marca. Eu preciso da cobertura do sangue de Jesus. Mas quantas vezes direções básicas não são seguidas? Quantas vezes perguntamos para alguém, você ora na sua casa, você unge a sua casa, você fala da palavra com os seus filhos. Quer dizer, não tem havido ali uma proteção, um zelo. Às vezes a pessoa que reclama do familiar faz tudo, menos ter uma atitude espiritual com relação àquele familiar. Às vezes nós atendemos pessoas que não sabem fazer outra coisa a não ser criticar o familiar, reclamar do familiar. Mas sabe aquelas direções que ainda há um tempo atrás nós explorávamos mais isso? Nós orientávamos, talvez até seja uma falha, não vou falar generalizada, mas eu particularmente faz tempo que eu não falo sobre isso. Talvez outros estejam falando.
Sabe aquela coisa? Traga a foto, traga a peça de roupa, consagra, né, um azeite, uma água, coloca lá para o seu familiar beber, sabe? Usa a sua fé, ele está dormindo, vai lá, unge as suas mãos, ele não precisa nem saber, toca naquela pessoa e declara que ela já é liberta, transformada. Fale o que você quer ver e pare de falar o que você está vendo. Chega na tua casa, unja aquela cama, unja as roupas do seu filho, declara que os lenços e aventais, não que a fé esteja, né, minha fé não pode estar num objeto, mas eu estou agindo a minha fé, eu estou fazendo, estou me movendo, estou fazendo algo. Às vezes tudo que a pessoa está fazendo é vir para a igreja, orar, né? E quando ela ora na igreja, ela não ora em casa, ela não unge o familiar, ela não unge a casa, ela não expulsa o mal daquele lugar, o espírito da contenda, o espírito da briga, da divergência, ela não tem uma ação espiritual dentro da casa dela. Ela vem na igreja. Quando ela ora dentro da igreja. Mas ela não está agindo a fé lá. Ela não está agindo. Às vezes ela até, em outras áreas, tem a fé de ir lá, ungir o lugar onde ela quer trabalhar, ungir a empresa onde ela quer, né, trabalhar, o ponto onde ela quer montar o seu negócio. Mas ela não tem a fé de pegar, ungir, colocar a mão no familiar e declarar: você está salvo, você está liberto. Derramar ali um azeite consagrado na comida, e Senhor, ele vai comer, e o Senhor vai trabalhar naquele coração, não sei. Cada um Deus move de uma forma. O que eu quero mostrar é que às vezes dizemos que estamos fazendo tudo certo e estamos deixando passar muita coisa. Deixando passar muita coisa. Às vezes nos apresentamos com aqueles argumentos, né? Eu estou fazendo tudo, eu não sei mais o que fazer e tal. E essas coisas básicas. Ungir a casa, ungir o quarto, ungir a roupa. Entendeu? Fazer um culto doméstico, ler a Bíblia. Às vezes eu não faço outra coisa a não ser brigar, corrigir, falar, né? Ô menino, para com isso. Eu não vou lá e ponho as mãos sobre aquela criança que está mais agitada. Eu não tenho uma atitude espiritual. Eu não tenho que corrigir, eu tenho que corrigir, mas tudo tem o lado espiritual. Às vezes uma criança está mais agitada. E por trás ali tem uma atuação para desequilibrar, desestabilizar o lar. E o que eu faço? Apenas eu brigo, eu corrijo, eu ponho de castigo. Não estou dizendo que você não tem que corrigir, pôr de castigo, quando necessário. Mas às vezes nós só lidamos de forma natural e a luta é espiritual. Espiritual. E temos que ser mais enérgicos, intensos, espiritualmente falando. Temos que entender uma coisa. Diga assim: Satanás não é passivo. Lembra aquela palavra quando a oliveira, a figueira, a videira não quis liderar, não quis ocupar o seu lugar? Quem ocupou? O espinheiro. Você não ocupa o seu lugar, você não ensina, alguém vai ensinar. Você não educa, alguém vai educar. Você não influencia, o mundo está influenciando. O mundo está... Você não tem tempo? Eu não tenho tempo. O diabo perde tempo, perde oportunidade. Então se recusa a dizer que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Pois bem, lembre-se que o diabo tem. Tempo, energia, disposição, comprometimento com a sua missão. Ele está comprometido. Você não tem compromisso com a sua família, você não tem compromisso com a sua vida, com a vida dos seus, o diabo tem compromisso com a missão dele. Ele vai matar, roubar, destruir, se tiver oportunidade. Então ocupe o seu lugar. A palavra de ontem foi essa: ocupe o seu lugar. O verbo traduzido como tomar posse significa ocupar. E o que quer dizer ocupar? Expulsar os antigos moradores. Ocupa a tua mente com a coisa certa, teu coração da coisa certa.
Ocupa, possua, tome posse do seu território, da sua casa. Decida que a partir de hoje você vai determinar a atmosfera daquele lugar, você vai ser a influência mais forte. Quando alguém estiver alterado, você não vai entrar na pilha, você vai manter o equilíbrio. Entendeu? Tem um versículo que, mais ou menos assim, não lembro agora de cabeça, mas diz que a resposta calma desvia a fúria. Alguém está alterado, alguém está... Não entra na pilha. Entendeu? Não desça ao nível dessa pessoa. Quem responde ao tolo se torna como ele, tolo igual. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra ríspida, uma coisa que é importante. Às vezes, a Bíblia não fala em Tiago que no poder, que a língua é como uma fagulha, né, no bosque. Tem o poder de incendiar todo um bosque. Então, dependendo da palavra, do tom que você usa, você pode desequilibrar o seu ambiente. Isso eu digo para homens, para mulheres, mas vamos lembrar ao que é sempre dito: mulheres, vocês são o termômetro de um lar. O marido é o telhado, a mulher é a coluna, é a estrutura. Derruba essas colunas aqui, ó, tá vendo? Cada é uma coluna. Começa a quebrar essas colunas. O que vai acontecer? Tudo vai vir abaixo. Entendeu? Então, se a coluna é afetada, o telhado cai. O marido é estelhado, é o que cobre, é o que protege. Essa é a função. Mas a mulher tem um papel fundamental, é a coluna, é a estrutura. Uma mulher desequilibrada, a Bíblia diz que é melhor viver numa casa separada, sabe, você vê isolado, do que com uma mulher amarga, rixosa, só reclama. Entendeu? É insuportável. Então, mulheres, sejam sábias, sejam doces, sejam amáveis. Ser amável é para todo mundo. A Bíblia diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, sejam pessoas amáveis. A maioria dos problemas em relacionamentos, famílias, tem a ver com orgulho, egoísmo. Orgulho, egoísmo. O bispo já pregou sobre isso. Tira orgulho, tira egoísmo dos relacionamentos, acaba os problemas. Acaba-se os problemas. Então decida que você vai ser uma influência poderosa na tua casa, que você vai liderar espiritualmente, que você vai ser a autoridade ali, que muda aquele ambiente, que determina a temperatura do seu lar. Em nome de Jesus, levante-se como autoridade. Olha o que uma pessoa fez, né? E olha, né, a Bíblia, quando a gente fala que a Bíblia está cheia de improvável, é porque está cheia de improvável. Quem diria que a prostituta, talvez aquela que merecia pela vida, né? Todos ali eram merecedores, mas talvez ela merecia mais, não sei, pela vida que levava, e essa se levantou, ela curou o destino dela, ela salvou a família. Uma atitude certa, um posicionamento correto, ela impactou o lar dela. E ela, além de amarrar o cordão vermelho, né, teve que atrair, ó. Se não tiver trazido, você vai encontrar a expressão também reunido, recolhido, para a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua família, nós estamos livres do juramento. Então ela tinha agora a missão de atrair, trazer para a sua casa, trazer para perto a família dela. Então ela tinha agora a responsabilidade ali até a entrada de influenciar, persuadir, convencer.
Eu disse a você que a ferramenta que Deus vai usar para salvar a sua família, eu já caí nessa besteira. De alguém dizer, ô bispo, vai lá, tenta falar com o meu familiar, né? Quem sabe alguém de fora, indo lá, conversando, falando, né? Quem sabe, né, a pessoa se desperta, se toca, né? Dá ouvidos, porque é aquilo, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então, vai lá, tenta conversar. E a gente até tendo aquela preocupação, não, mas tudo bem, ele está aberto, ele vai receber. Não, vai receber. Eu lembro de uma situação que eu fui e eu passei vergonha. Passei vergonha. Falei, nunca mais vou passar por isso. Que agora eu aprendi. Né? Eu não vou fazer o trabalho de Deus e da pessoa. Eu não vou assumir uma responsabilidade que não cabe a mim. Eu vou orar, eu vou orientar. Mas o que eu pude constatar lá? Que a pessoa que estava ali lutando, que deveria ser o exemplo, a referência de fé, era assim, o motivo da pessoa não buscar. Eu comecei a ouvir tanta coisa ali, que eu falei, meu Deus, a mulher me pede para vir aqui para quê? O sujeito começou a dizer, sabe por que eu não vou? Sinceramente, eu não sei o que ela aprende lá. Porque ela chega brigando, atacando, criticando. Sinceramente, o sujeito falou para mim, se for para ser igual ela, eu prefiro ficar aqui. Se é para mim ir lá e aprender isso, eu não sei se é isso que aprendo lá, mas parece que é. Se for para eu aprender isso e ser como ela, eu estou melhor que ela. Eu estou melhor que essa pessoa. Agora se coloca no meu lugar. O que eu falo nesse momento? O que eu posso falar nesse momento? Nada. A pessoa está falando com razão. Por que eu vou segui-la? Não admiro. Não quero o que ela tem me oferecido. Porque apesar dela ir lá e receber coisas boas, ela só me oferece. O senhor está dizendo que não é ensinar, tudo bem, mas se ela recebe coisa boa, ela só me oferece coisas ruins. O fruto dela é amargo. Ela é uma árvore podre, só produz fruto ruim. Quem quer comer fruto ruim, amargo? Ninguém quer. Então seja árvore boa, produza bons frutos. Seja o que Raabe foi. Raabe, ela foi capaz de atrair. Eu creio que a partir desse momento que ela não tomou essa decisão aqui de defender os espias e foi fazer um programa na sequência. Eu não creio nisso. Está entendendo ou não? Essa decisão aqui, ó, de defender, esconder os espias, representa um ponto de virada, uma ruptura. Ela abraçou a fé no Deus de Israel. E é impossível uma pessoa que realmente crê em Deus continuar sendo a mesma pessoa. Nós não gostamos de ouvir essa pergunta, mas ela se faz necessária muitas vezes para chocar, é igual o testemunho do Fabiano, né? Que ele ficou, como assim não crê em Deus? Quando a bispa falou, você não crê em Deus, você não tem caráter, você não crê em Deus. Mas peraí, então como é que eu conquistei tudo isso? Sabe quando a pessoa não recebe bem de início? Como assim eu não creio em Deus? Não, se você cresce em Deus, você não faria o que você fez. Então essa pergunta se faz necessária muitas vezes. Você acredita em Deus? Você acredita na palavra? Você realmente acredita na palavra? Então por que você não pratica a palavra? Você acredita na palavra? Você acredita que se você fizer o bem e não se cansar, você vai colher? Então trata o teu marido, trata a tua esposa, trata os teus filhos, trata os seus pais da forma correta, mesmo sem apoio, sem vontade, que você vai ver o resultado. Creia na palavra de verdade. Pratica a palavra de verdade. Alguns precisam responder essa pergunta. Você acredita na palavra? Você realmente crê em Deus? Crê na palavra? Porque se eu creio, se eu realmente acredito, eu não consigo mais viver da mesma forma. Se eu realmente acredito que a mentira manda para o inferno, eu vou sofrer o dano, mas não vou mentir.
Eu vou perder o emprego, mas não vou mentir. Se eu realmente acredito na palavra, eu não vou mais ver da mesma forma. Eu posso num vacilo, um momento, né, de grande emotividade ali, ter uma atitude negativa, mas aquilo não é mais o meu padrão. Eu não vou me sentir confortável, eu não vou agir daquela forma, eu vou me reposicionar, que eu não sou mais aquilo. Agora uma pessoa está na igreja e ela continua desequilibrada, ela continua fazendo quando fazem para ela, né? Ela só dá o que ela recebe. Não, eu tenho que dar mesmo sem receber. Eu tenho que fazer por amor, não por obrigação. Enfim, a pessoa muda quando realmente acredita, quando realmente recebe a palavra. Eu creio que a mudança dela chamou a atenção. Ela conseguiu atrair a família para a casa dela. Que essa condição foi imposta. Né? Eles fizeram o compromisso. Tudo bem, nós vamos poupar, desde que sua família esteja com você. Desde que sua família esteja com você. Eu não creio que ela vivia com a família. Eu não creio que ela era aquela pessoa, né, que tinha vínculos, laços fortes com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Esse hoje, né, é desconfortável, imagina naquela época. Não era, com certeza não havia uma convivência, mas ela se posicionou, ela rompeu com aquele estilo de vida, ela rompeu com a sua antiga fé, com seus deuses, ela abraçou de tal forma que foi perceptível a mudança. E quando a pessoa não somente fala, mas mostra, ela é ouvida. Entendeu? Quando alguém está falando, né, está apontando o erro e está errando junto, ela não tem credibilidade. Ela não vai ser ouvida, não vai ser respeitada. Mas quando uma pessoa fala, e a pessoa, e que quem está ouvindo vê, não, isso é verdadeiro, ela realmente acredita nisso, ela não faz mais o que ela fazia. Não é da boca para fora, isso realmente aconteceu, houve essa mudança. A pessoa vê a mudança, ela dá crédito, dá ouvidos. Então, essa é a reunião para a troca do coração. Queremos o coração dos nossos familiares trocados, mudados. Mas talvez o nosso ainda não foi. Talvez o seu ainda não foi. Precisa ser, porque a mudança começa em você. Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no coração. Feche os seus olhos. Pare de lutar na força do braço. Enxergue o verdadeiro inimigo. Seu cônjuge, seu pai, seus filhos não são os seus adversários. Não lute contra ele, lute contra o espírito, o mal que está por trás. Os inimigos do Josué não eram os jebuseus, os heveus, os habitantes daquela terra. Mas era o diabo, era o pecado. Foi quando eles quebraram a aliança que eles foram subjugados. Aprenda a lutar de forma espiritual. Pare de afirmar que você está fazendo tudo certo. E faça uma análise mais profunda. Se dê o benefício da dúvida. O que adianta eu ficar dizendo, não, eu estou fazendo tudo certo, tudo que eu posso fazer, será? Se isso fosse verdade, você nem precisaria dizer, sua vida estaria mostrando. A sua vida, os seus resultados estariam comprovando. Talvez há coisas que parecem que não vão surtir grande efeito, não vão fazer grande diferença, mas fazem toda a diferença.
Porque é aquilo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu só não estou fazendo isso, mas você deixa passar uma coisa, você deixa passar outras. Quando você começa a se disciplinar numa área, você se disciplina em todas. Se você é indisciplinado em uma área, nunca é só em uma área. Então, esse padrão tem que ser abraçado. Que padrão? O padrão do Josué. Eu não vou deixar passar nada. Eu não vou desprezar, como foi dito ontem, nenhuma palavra, nenhuma direção. Cada direção que eu receber, o que eu entender que Deus está falando comigo, eu não vou ignorar, não vou desprezar, não vou passar por cima. Não vou pensar, mas será que é isso? Na dúvida, faz. Só tem um jeito de saber, faça. Ah, mas essa atitude, experimenta. Experimenta. Faça. Em nome de Jesus. Deus quer agir. Deus quer que terminemos esse ano com o melhor ano das nossas vidas. Promessas não faltam. É hora de cada um ocupar o seu lugar. É hora de cada um se posicionar como tem sido instruído pelo Espírito, pela palavra. Deus fala conosco, o que Ele tem falado ao seu coração? Quais atitudes você tem que tomar, já deveria ter tomado? Responda para você, você tem sido emocional ou intencional no seu casamento? Na criação, na educação dos seus filhos? Você é emocional ou intencional? Você faz o que tem que ser feito mesmo quando está afim, não tem vontade, está cansado? Ou, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou afim. Será que não há orações nossas que não estão sendo respondidas por conta da negligência na família? O que a Bíblia deixa bem claro, que as orações de um homem podem ser interrompidas, dependendo da maneira como ele trata a sua esposa. Ele pode ter as suas orações interrompidas. Você honra sua casa, sua família, honra as alianças, honra a sua aliança. Quantos problemas conjugais que é reflexo dessa infidelidade. Muitas vezes não há a traição física, mas há na mente, há no coração. E o Senhor elevou a graça e deixou claro que apenas olhar, cobiçar, já é um adultério. Fale com Deus, tome decisões, se posicione. Pare de dizer que não dá, que é difícil. Peça graça. Talvez realmente não seja fácil muita coisa, mas peça ajuda, peça graça. Peça graça, Senhor, eu quero ser, me ajuda a ser o homem que eu devo ser dentro da minha casa. Senhor, às vezes não é fácil me calar diante de algumas atitudes, mas eu entendo que a mulher ganha sem palavras, então me ajuda a ser essa mulher sábia. Me ajuda a lidar de forma espiritual, porque talvez você está aí, cobrando, exigindo, criticando, talvez você está aí fechado para alguém que não é o seu adversário. O diabo conseguiu o que queria. Você está ferido, você está ofendido, você está magoado. Talvez está com raiva, está com ódio. Você está com ódio do teu cônjuge.
O que espera viver dessa maneira? Você tem barreiras na sua família? Como espera viver a glória de Deus dessa forma? O reino dividido não subsiste. Seja humilde, vá lá, peça perdão. Tem gente que não tem assim, é um problema para ele pedir perdão. Você errou, peça perdão. Você vem agindo de uma forma errada, peça perdão, isso não vai te diminuir, não vai te enfraquecer. Vença o orgulho. Para muita gente é o fim do mundo pedir perdão. Não, se eu pedir perdão, eu vou parecer fraco. Aí é que a pessoa, não. Você vai mostrar que você é humilde. E o humilde tem graça, tem favor. Talvez tudo é tão travado, tão amarrado na sua vida, que você não tem essa humildade. Porque há orgulho aí. Admita o orgulho. Que é orgulhoso, que é egoísta, que é vitimista. Lide com seus verdadeiros inimigos. E por mais que o seu familiar te aborreça, seu marido, sua esposa, seus filhos não são seus inimigos. Seus pais não são seus inimigos. Em nome de Jesus, eu oro agora, meu Pai, para que o Senhor fale mais aos corações, para que o Senhor tire as escamas, para que o Senhor, meu Deus, ilumine os olhos do entendimento, para que o Senhor, meu Deus, dê visão e discernimento. Eu oro, meu Deus, para que a palavra esteja entrando, movendo, despertando, meu Pai. Eu oro agora para que haja um despertar. Eu oro agora para que essa pessoa ocupe o seu lugar, meu Pai. Eu oro para que cada um aprenda a lutar de uma forma eficiente, eficaz. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os poderes desse mundo de trevas. É contra o diabo e seus demônios. Eu oro agora, meu Pai, para que essa pessoa creia que ela é uma autoridade, creia que ela é herdeira da mesma bênção, meu Deus, liberada, meu Deus, Abraão, que por intermédio dela, meu Pai, meu Deus, não somente a família dela, mas muitos outros podem ser abençoados. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você comece a dizer isso: eu sou uma bênção e eu vou abençoar a minha casa através da minha fé, das minhas orações, o meu exemplo. Toda a minha família vai ser salva. Eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade. Eu me levanto como autoridade e eu, através da minha fé, do meu exemplo, vou influenciar, vou salgar, vou iluminar, vou impactar a minha casa, vou determinar a temperatura do meu lar. Eu vou mudar a atmosfera daquele lugar, em nome de Jesus. Quando eu perceber o ambiente carregado, quando eu perceber o meu familiar alterado, ao invés de ter uma atitude natural, de entrar na pilha, brigar, discutir, eu vou pro quarto, eu vou orar, eu vou ungir minha casa, eu vou repreender essa força demoníaca. Eu não vou mais olhar para o meu familiar e dizer que essa pessoa não tem jeito, não muda. Eu não vou mais reagir de forma natural, mas vou agir de forma espiritual. Eu vou olhar além dos meus olhos naturais. Vamos, em nome de Jesus, tome essa decisão aqui hoje. Talvez você está concentrado demais no que os seus olhos naturais estão vendo. Talvez você perdeu a fé, porque perdeu a visão, o olhar da fé. Você só enxerga aquela pessoa que você está vendo. Comece a enxergar a pessoa que você deseja ver. Em nome de Jesus, faça isso agora. Isso é um exercício de fé. Isso é um exercício de fé.
Olhe agora para o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, seus irmãos, quem quer que seja. Olhe e veja a pessoa que você quer ver. Veja agora de forma espiritual. Enxerga essa pessoa liberta dos vícios. Enxerga essa pessoa equilibrada. Enxerga essa pessoa livre de toda amargura. Enxerga essa pessoa transformada. Enxerga ela como você deseja que ela seja. Porque a fé é a certeza do que você espera, é a prova do que você não vê. Em nome de Jesus. Está vendo? Está enxergando agora? Então, quando você chegar em casa e olhar para aquela pessoa, você vai ver a mesma pessoa, mas pela sua fé você vai enxergá-la diferente. Talvez você se depare com as mesmas atitudes, mas decida aí, isso não vai mais me afetar. Eu não vou mais me ofender com as atitudes dessa pessoa. Eu não vou mais me entristecer, mirar. Ou ainda que eu me ire, eu não vou ter uma atitude negativa em relação àquela pessoa. Eu vou tratá-la, não como ela merece, mas como eu sei que devo tratá-la. Eu vou honrá-la, vou respeitá-la. Eu vou liberar palavras positivas. Eu não vou nunca mais dizer, você não muda, você não tem jeito. Não, eu vou dizer, você já é transformado. Em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a colocar esse entendimento em prática. Ajuda-nos a lutar de forma eficiente, de forma eficaz, que é de forma espiritual. Que ela se levante como uma autoridade. Que ela creia no que o Senhor disse a Josué. O Senhor disse a Josué: todo lugar onde você pisar, todo lugar onde você pisar, eu te darei. O Senhor disse isso a Josué. Todo lugar que pisar os seus pés, eu vou dar a você. Eu vou dar a você. Você precisa crer nisso. Aqui, ó, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a você. Você vai pisar na sua casa hoje. E vai dizer, vai declarar que a partir de hoje, aquele território é um território conquistado. Que você conquistou aquele território. Que através do Senhor Jesus, vivendo através de você, reinando através de você, a paz, a alegria, o amor, a união, o respeito, a amizade, a cumplicidade, vai se estabelecer na tua casa. Senhor, abençoa os lares, abençoa as famílias. Hoje é feriado, meu Pai, essa pessoa vai passar mais tempo com sua família, e eu declaro que ela vai desfrutar de momentos especiais, agradáveis. Em nome de Jesus, visita agora o lar dela, Senhor, já vai mudando aquela atmosfera. Em nome de Jesus, entra agora naquela casa, naquela família, Senhor, vai dissipando as trevas. Eu repreendo todo espírito de contenda, de divisão, de amargura, de orgulho, meu Deus, de rebeldia, desobediência, tudo, meu Deus, que altera, meu Pai, o humor ali, Senhor, que muda a temperatura, que deixa aquele ambiente atribulado, perturbado. Eu repreendo agora, eu ordeno que toda força maligna saia do lar dessa pessoa, dos familiares dela, da vida dela, em nome de Jesus. Que ela suba de nível, meu Pai, que ela vá para um nível onde nenhuma agressão, nenhuma palavra, nenhuma atitude mais tem o poder de afetá-la, meu Deus, mas que ela venha constranger os demais com sua fé, com a sua força, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua humildade, com a sua doçura, com o seu equilíbrio, em nome de Jesus. Abençoa os lares, abençoa as famílias, e que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma forma.
É o que eu peço. Obrigado por esse dia e pelo que fez aqui hoje. Muito obrigado, Deus. Amém.